Esse é o quarto episódio do nosso podcast da Legal Family. A nossa missão é facilitar a sua vida em família com informação e conexão. E hoje a gente vai receber um advogado para conversar com a gente sobre direito de família, sobre as transformações que estão acontecendo nesse cenário do direito, né? E sobre como a gente pode realmente ter uma atuação efetiva, sem juridiquês, que seja acessível e que realmente resolva o problema daquele cliente. Então ele vai se apresentar pra gente. Cauê Xavier é advogado, ele atua na área de família, ele é um super parceiro da Legal Family. Vocês podem encontrar o Cauê na nossa página de parceiros, no nosso site. Cauê, a palavra é sua, se apresenta pra gente, fala sobre a sua trajetória, por que você escolheu o direito de família, como que você foi parar nesse cenário e compartilha com a gente esse momento aí da sua formação. Legal. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Célia. É um prazer estar aqui para falar contigo, com todos que estão nos assistindo. Eu sou o Cauê Xavier, sou advogado desde 2011, atuo nessa área de direito de família e sucessões e também produzo conteúdo no Instagram, onde eu procuro descomplicar o direito e traduzir todo esse juridiquês que existe na área para as pessoas de fora do direito. A minha escolha pelo direito, Célia, sendo bem sincero, eu acho que foi por influência da minha saudosa e amada mãe. O sonho dela sempre foi ter um filho advogado, juiz, enfim, um filho da justiça, como ela falava, da lei. E quando a gente escolhe a faculdade, acho que a gente é muito novo, né? Eu, por exemplo, eu escolhi direito, eu tinha 16 anos. E aí eu fiz 17 anos em novembro. E em fevereiro eu já comecei a faculdade. Então meu primeiro ano de faculdade, praticamente todo, foi com 17 anos. É muito jovem para saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então eu diria que a escolha do direito foi por influência da minha mãe. Tanto que no primeiro ano eu quase desisti do direito, acredita? Nossa! Porque o primeiro ano da faculdade, ele no meu caso pelo menos, foi um pouco maçante. Eu tinha algumas matérias ali que não estavam diretamente relacionadas ao direito. Economia, sociologia, história do direito e direito romano. Eram matérias assim mais distantes do direito propriamente falando. Mas aí tinha um amigo que já estava no segundo ano, o Henrique, um abraço para ele inclusive, e ele me chamou para assistir uma aula de direito penal. E direito penal é o queridinho dos estudantes de direito. Eu, pelo menos, adorava, e a maioria dos estudantes acredito que adora também. E aí meu olho brilhou, eu falei, nossa, é muito legal mesmo, acho que é realmente isso que eu quero. E aí me apaixonei e nunca mais pensei em mudar de profissão. Então, como eu falei, eu acho que a gente é muito novo quando a gente escolhe a profissão, mas eu dei muita sorte. Acho que por influência da minha mãe, acho que ela me conhecia bem também, né, e tudo. Acabei escolhendo a profissão certa, no direito me encontrei, na advocacia principalmente. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juiz. Mas depois, estudando, vendo exatamente o papel de cada um, eu falei, não, eu quero advogar realmente, essa é a minha vocação. E aí comecei a advogar, isso foi em 2011, né? Minha trajetória começou na construção civil. Eu fiz estágio em uma construtora, depois me tornei advogado, fui efetivado nessa construtora. Não sei se posso falar o nome aqui, mas é a construtora que fez o estágio do Palmeiras. E aí fiquei um tempo nessa construtora, fiquei 6 anos nessa construtora, trabalhei em outra construtora, depois trabalhei em alguns escritórios de advocacia, mas sempre na área civil, principalmente no geral, e também um pouco na área trabalhista. Mas nessas áreas, eu gosto dessas áreas, acho muito legal, não quero de forma alguma desmerecer essas áreas, mas eu penso, na minha experiência pelo menos, os casos estavam sempre com um pano de fundo financeiro. Essa era sempre a principal questão envolvida nas demandas. E no direito de família é diferente. No direito de família eu enxergo como algo mais, uma análise que você tem que fazer, uma análise um pouco mais delicada e mais completa. Você precisa tomar muito cuidado
principalmente com o impacto que você como advogado, pode causar naquela família. Então isso foi algo que me deixou fascinado. Eu tenho uma história também, pessoal, que depois eu vou contar mais pra frente sobre, né, que envolve essa questão do direito de família. Então, eu acho que a minha escolha pelo direito de família foi por conta dessa questão humana que tem na condução dos casos, nessa preocupação e principalmente no final do caso, quando você percebe que o seu trabalho serviu muito não apenas na questão financeira, que é importante, claro que é importante, mas também para a vida daquela família como um todo. Então, acho que eu falei demais já na primeira pergunta. Imagina, o que você está falando faz todo sentido, porque é bem comum, né, para advogados mais experientes falarem isso, que quem se apaixona no início pelo direito em si é levado pelos filmes dos tribunais, filmes americanos, que envolvem realmente suspense, aquela questão do direito penal, e a partir daí vão tendo contato realmente com aquela burocracia, com o engessamento, com a linguagem mais técnica, juridiquês, latim. Só que o direito de família em si, além de mais humano, e aí me corrige se eu estiver errado, mas tem essa questão do nascimento, né? De você participar de algo realmente que vai fazer diferença na sociedade. E hoje a gente está num momento, e essa parte que eu quero que você explore e fale a sua experiência, em que esse direito também deixou de ser visto como algo assim de segunda categoria. Antes a gente falava de culpa, então antes da emenda 66, do Código Civil de 19, era culpa, era quem fez, sei lá, quem é o culpado por aquilo. Tinha uma questão patrimonial muito grave, alguns estigmas, né, sobre patriarcado, o poder familiar, tinham nomenclaturas diferentes, não se falava em afeto, vem realmente também dessa questão patrimonial, de proteger muito mais o núcleo familiar nesse sentido. E agora a gente está numa ebulição desse direito, né, passando por uma grande transformação, reconhecendo outras formas de vínculo, de formações familiares. Então, hoje é um outro direito de família. Eu acho que você está aqui exatamente por isso, porque faz parte dessa nova geração de advogados que participam desse movimento e que utilizam também as ferramentas disponíveis, né, nesse século XXI como uma forma de efetivar tanto a informação com qualidade, mas de forma acessível, que, lógico, tá ali visando o seu trabalho, então, logicamente, tem. A gente falou isso no último episódio também, de um evento que a gente fez aqui sobre transformando o fim em recomeço, de que as pessoas fazem uma festa de casamento gigante e, na hora do divórcio, não querem gastar dinheiro. E, na verdade, é uma preocupação que deve ser ali muito realista, porque você tem que reorganizar a sua vida para recomeçar de uma forma consciente. Então, acho que com o divórcio, né? Então, desde 77, com a lei do divórcio, depois com a mudança do Código Civil, com a mudança da Constituição, com esses novos arranjos familiares, essa consciência de que é um investimento na vida e aumento da expectativa de vida. Porque também você pode ter vários casamentos, apesar da gente, eu, na Legal Family, acho que deve ser uma escolha consciente, que tem mudanças de fases, mas que dá pra você casar com a mesma pessoa durante uma vida. Mas quando isso não dá, você tem que se preparar. Então, esse novo momento da advocacia, essas ferramentas que você usa, essa informação e essa preparação para ter uma vida tranquila em relação a esses arranjos. Como é que você vê hoje esse momento da advocacia de família para você, que é um advogado que está nesse momento, que está aí nesse movimento, né, transformando também, nesse momento mesmo de mudança? Legal. Eu acho que realmente o direito de família vem numa transformação profunda. E na minha visão, isso está diretamente relacionado com a evolução da sociedade e principalmente com uma maior liberdade e empoderamento feminino. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais tomando consciência daquilo que elas podem e dos seus direitos. E isso está fazendo com que elas não aceitem várias situações que antigamente eram tidas como normais e que hoje a gente enxerga. A sociedade ainda como um todo, eu diria que não, porque acho que a gente ainda tem uma cultura, como você falou no começo, do patriarcado muito enraizada ainda. Mas eu acho que isso está sendo um movimento de despertar
das mulheres e, aos poucos, da sociedade como um todo. Essa questão das novas formas de família também, questão da tolerância a essas novas formas de família, que ainda não é como a gente gostaria, mas vem, de certa forma, evoluindo. Principalmente com essa prometida reforma do Código Civil, que diz que vai sair, vai reconhecer inclusive família multiespécie, vai ser muito interessante o tratamento que eles pretendem dar para os animais de estimação, que vão deixar de ser coisas propriamente ditas, né? Acho muito interessante. Então, eu vejo esse movimento todo muito relacionado com o momento da sociedade brasileira, principalmente, claro. Eu acho que o direito, claro, ele sempre vai evoluindo, apesar do nosso Código Civil, nessa parte ali, ainda ser um pouco defasado, por isso essa reforma, mas eu vejo isso como uma oportunidade ali de boas mudanças. Eu acho que esse empoderamento feminino que vem acontecendo principalmente, vem mudando bastante esse paradigma, vem fazendo com que as mulheres, como eu disse, procurem mais seus direitos, busquem mais e quebrando essas amarras que a gente tem na sociedade, né? Então eu acho que a advocacia, é importante que a advocacia continue se modernizando, estudando essas novas formas para poder prestar um auxílio de fato, né? Prestar um serviço que ajude essas pessoas aí a consolidar essas mudanças no nosso direito de família. É muito legal ouvir isso de um advogado, né? Porque você falou da sua mãe, então você falou dessa presença que levou você para o direito. E agora você está falando dessa mudança social por conta dessa mudança também do papel da mulher, né, na sociedade. E você é casado, e em breve vai ter uma filha. Mas essa parte, assim, deixando um recado para as mães ou para essa sociedade que a gente quer, né? Para que esse lugar da mulher realmente encontre ali uma igualdade, que é o que todas querem, nunca competir ou ultrapassar, ou realmente criar ali uma guerra dos sexos ou de gênero, mas realmente ter oportunidades iguais. Então, o direito de família nesse ponto é uma questão que não foi sentida, né, por mim na vida, porque é muito feminino, então tem muitas advogadas. Hoje a magistratura, né, ainda bem, por conta disso também que você mencionou, pelo menos no Tribunal de Justiça do Rio, já está ali nos 50% ultrapassando. As próprias escolas da magistratura, a questão da educação, da inclusão da mulher. Então, como você falaria, assim, como você vê para o futuro da sua filha, como os homens deveriam pensar nesse relacionamento de igualdade, não pensar nisso, machismo, feminismo, essa polarização que a gente vê em vários segmentos, esse principalmente. E que sociedade é essa, né? Que esse direito de família realmente poderia organizar esses arranjos sem ter essa questão, assim, forte de gênero, da gente ter que falar sobre isso, né? Falar o empoderamento feminino, mas num sentido de realmente, olha, temos que reconhecer papéis e unirmos nossas forças para que tenhamos famílias saudáveis e funcionais, né? Então, como homem, nesse papel de advogado de família, tendo a sua mãe como exemplo, a sua esposa que é super parceira, sendo um, né, futuro, assim, se encaminhando para ser pai de uma menina, que mundo você quer que os homens, assim, deixem para ela, entendeu? Para essas mulheres. Pois é, Cecília vem aí em março, ela estará aqui conosco. Estou muito feliz, sempre foi meu sonho constituir uma família e ter filhos. E essa é uma preocupação que eu sempre tive, né, por contar depois um pouco a história dos meus pais, né? Meus pais são separados, minha mãe teve bastante dificuldade para criar a gente. Eu vivi o direito de família propriamente dito, e hoje, quando eu estudo as coisas, eu relaciono muito com tudo que eu vivi. E a minha mãe sofreu muito com essa realidade da sociedade brasileira, esse machismo, vamos falar assim. Minha mãe se separou em 1989, uma época em que não tinha... Recém-Constituição de 88. Ainda tinha... na verdade, ela não se separou, ela se desquitou. Sim. Lembra desse termo? Sim. Desquite. Então, e tinha todo um preconceito, um estigma contra mulheres separadas. Chamavam de mulheres largadas, minha mãe falava. As pessoas chamavam ela de mulher largada. Então, eu cresci com essa situação, eu cresci vivenciando essa situação e presenciando as dificuldades que minha mãe tinha como uma mãe de 2 filhos separado. É você e uma irmã? Eu e meu irmão. Sim. Tenho um irmão mais velho, Pierre, de 40 anos.
Um beijo para ele. Tem uma irmã também, só por parte de pai, Tainá, também um beijo para ela. E eu cresci presenciando essas dificuldades todas que minha mãe tinha, vivenciando o direito de família na pele, realmente. E quando a gente vai crescendo, a gente vai, né, claro, relacionando as questões e vai começando a entender melhor, de uma forma mais profunda, tudo o que acontece. E aí, agora com a gravidez da minha esposa, isso começa cada vez mais a ficar na nossa cabeça, né? A gente começa cada vez mais a pensar nisso. Então, a minha principal preocupação é realmente com esse mundo que ela vai viver. A gente não sabe realmente o que espera essa garota. Então, minha maior mensagem, eu diria assim, para os homens é que eles respeitem as mulheres como se fossem suas... não gosto nem de falar dessa forma, desculpa, porque isso parece que ele estaria respeitando só por ser parente, né? Na verdade, acho que o respeito precisa ser uma via de mão dupla, independente do gênero, independente de qualquer questão. Eu acho que o direito de família está aí para ajudar as pessoas a colocarem isso em prática. Acho que essa é a parte mais importante, dos objetivos maiores do direito de família. Sim, cuidar das famílias e das crianças, né? Porque serão realmente o futuro e as novas gerações. Isso que você falou também é super importante, é um papo para um outro podcast. Esse a gente está falando sobre advocacia de família, sobre como é a sua carreira, a sua trajetória, questões, né? Uma conversa sobre essa advocacia moderna hoje, contemporânea. Mas essa questão de cuide como se fosse da sua família também é bem complicada, porque a gente entra na seara da violência doméstica, que as estatísticas mostram que a família também então tem muita coisa para se conscientizar daí, que é relevante, importante. Mas o que você falou, lógico, né? Famílias funcionais que estão ali, que têm um bom exemplo, que têm uma boa formação, ver as crianças, as meninas, como uma extensão desse amor, e aí a gente entra nesse lado do afeto, né? Do direito de família e desse reconhecimento do afeto como um valor, como um vínculo que vai além do biológico, então tem várias formações em relação a isso. Mas pegando o seu trabalho hoje e essa que eu acho máximo, acompanho, a Legal Family adora, sobre o sem juridiquês, sobre esses posts, sobre as redes sociais e o papel dela, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Dando informação de qualidade, sem juridiquês, de uma forma acessível. Você falou da sua origem, então fazer esse trabalho de uma forma que consiga alcançar todos os públicos. E hoje as redes sociais têm esse papel, né? Então, assim, todo mundo tem um celular. Quem não tem, a família tem e compartilha. E às vezes tem mais de um. Então, é uma forma realmente de chegar nos lares das pessoas e ter essa preocupação com a comunicação. É algo realmente muito necessário, mas que você faz de uma forma incrível. Então, como surgiu, há quanto tempo você está formado e quando você percebeu que esse canal poderia realmente ter um retorno? Aí você me fala, né? Eu adoro tecnologia, mas eu estudo muito mais como ferramenta. Rede social é uma parte, mas é outra, então você é o especialista. Como você vê o retorno disso e como você teve essa iniciativa mesmo? Qual foi o link que você fez ali? Legal, essa acho uma parte muito importante, um tema importantíssimo que a gente precisa, felizmente, está sendo fomentado agora. O judiciário está nesse pacto pela linguagem simples, né, que é muito positivo. E eu acho isso fundamental. Eu acho que o juridiquês prejudica muito a sociedade e os advogados também, os próprios advogados. No começo de carreira, quando a gente é jovem advogado, eu pelo menos, acreditava que escrever bem era escrever cheio de palavras difíceis, termos técnicos, expressões rebuscadas. Então, no começo, minhas petições eram super escritas, muitas páginas, enfim. E aí, com o tempo, eu fui vendo que isso não é tão interessante por vários motivos. Primeiro, por uma questão estratégica mesmo, de processual. Eu acho que o nosso judiciário, é uma crítica ao judiciário, mas não especificamente aos servidores, né? Acho que o ponto aqui é uma questão mais de estrutura do judiciário. Acho que o judiciário tem uma estrutura insuficiente para lidar com o volume de processos que eles recebem.
eles acabam não conseguindo dar vazão em um tempo adequado e os processos acabam sendo muito morosos. Então, o nosso judiciário infelizmente, é uma realidade e ele é muito lento. E quando você coloca termos muito difíceis ou escreve muito, a sua petição não fica tão fácil de ler. Então, você tem que pensar no leitor. Então, primeiro ponto, eu acho que estrategicamente, quando você pensa na sua petição, quanto mais objetiva, quanto menos termos super difíceis, porque quando você está lendo uma frase e se depara com um termo muito rebuscado, por mais que você saiba o significado daquele termo, você dá uma parada na leitura. Então, acaba dando uma pausa na leitura. Então, quando você tem uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais fluida, sua petição fica mais fácil de ser lida também. Então, esse é o primeiro ponto, eu diria, estratégico, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho muito importante é a questão já social. Na minha visão, esse juridiquês todo, esses pronomes de tratamento, excelência, isso afasta as pessoas do direito, afasta o povo do direito e, consequentemente, dos seus direitos, dos seus próprios direitos. Por quê? Porque quando você vai pegar uma decisão judicial, vai pegar um artigo jurídico, uma pessoa que não é do direito não consegue compreender facilmente. E muitas vezes nós que somos do direito precisamos pegar, relembrar algum termo específico, algum conceito, enfim. E qual que é o resultado prático disso? A pessoa não lê. Então a pessoa deixa de ter esse conhecimento jurídico por conta desse monte de termos, esse monte de palavra difícil que as pessoas usam. Então, eu penso que simplificar, na minha visão, a simplicidade é a maior forma de sofisticação. Eu acho que você conseguir escrever um texto bem escrito, de forma simples, que qualquer pessoa entende, é a comprovação de que você realmente entende do assunto. Você consegue explicar para qualquer tipo de pessoa, seja para um juiz de direito, com termos técnicos, seja para um adolescente ali que ainda nem saiu da escola. Então eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer os seus direitos. E o juridiquês afasta as pessoas dos seus direitos. Ela cria uma barreira. Então esse é um outro ponto. Prejuízo para a sociedade como um todo. Quando a pessoa deixa de conhecer seus direitos, ela não exerce seus direitos. E quando ela não exerce seus direitos, a sociedade acaba não acontecendo como ela poderia e deveria. Então as pessoas acabam deixando muitos direitos de lado por desconhecimento, e esse desconhecimento tem origem no juridiquês, na minha visão. E como isso prejudica os próprios advogados? Na medida em que as pessoas deixam de procurar seus próprios direitos, elas deixam de contratar os advogados também. Então, eu acho que o advogado, quando ele faz uso excessivo do juridiquês, dessas expressões rebuscadas, o que ele está fazendo é atirando um bumerangue. Esse bumerangue vai e volta para ele mesmo. E acaba sendo prejudicial. Então eu acho que a comunicação clara, direta, objetiva, simples, é melhor para todo mundo. É melhor para o advogado, é melhor para a sociedade, melhor até para o judiciário, que vai ter ali uma petição mais fácil de analisar, mais rápida de ler. Então, eu penso que essa é uma discussão que está sendo fomentada, a gente precisa cada vez mais. Isso eu digo não só com expressões, como eu falei, esses pronomes de tratamento excessivos, como uma pessoa ter que ir numa audiência chamar o juiz de Vossa Excelência, eu acho descabido. Na minha visão, senhor, uma via de mão dupla. O juiz chama de senhor e ele chama o juiz de senhor também. Isso deixa as pessoas em um patamar de igualdade. Não torna o judiciário, essa questão inacessível, em um patamar ali inalcançável. Eu acho que, apesar de existir aquela discussão do juiz é um agente político ou é um servidor público, enfim, diferente desse conceito, independentemente desse conceito, o papel do juiz e do judiciário como um todo, promotor, enfim, é servir à sociedade e não o contrário. Então, eu não vejo por que a gente
usar esses termos tão rebuscados, sendo que o principal ator ali é a parte. Eu acho que o foco ali, um processo em linguagem simples para que a parte consiga entender o que está acontecendo, uma explicação também, acho que isso também é fundamental. Isso que você falou é incrível, porque você falou tanto do judiciário quanto do direito das partes e para o advogado. Agora, para o advogado, principalmente, e aí ficam também para os órgãos, né, de classe, da categoria, para as OABs, o quanto tem de importância na sua fala quando você fala que se as partes não conhecerem os seus direitos, o próprio advogado não vai ter trabalho. Então, as redes sociais, né, que agora a gente já está em outro momento, a UAB de São Paulo, nossa, com essa última gestão, incrível, eu nunca imaginei que fosse ter uma parte de contratação de startup, de soluções com tecnologia. Então, assim, é um pensamento realmente muito à frente daquele que a gente viu no início, porque qualquer novidade assusta, eu acho, então cria essa rejeição. Mas o que você falou, né, principalmente sobre isso, sobre o advogado ter a opção e a possibilidade de falar sobre direitos e aí sim gerar essa demanda de, eu nem sabia que eu tinha essa opção. Eu realmente não, eu desconhecia. Então você, na verdade, está fazendo um trabalho de utilidade pública, não só para você, como para todos os advogados. Então isso seria ótimo, olhar para as redes sociais e para essa possibilidade de fazer uma comunicação informativa em rede e o quanto isso gera de demanda também. Perfeito. E é incrível isso, então é bem legal deixar isso muito claro porque é necessário. Então concordo que a gente desconhece, a gente rejeita, nem sabe que não sabe, então fica ali numa questão, né, muito crítica mesmo. Eu tenho um problema, mas nem sabe que alguém já teve esse problema, que tem uma solução, que existe formas de resolver. Então, como eu acompanho isso, o próprio Tribunal do Rio, eu tô tendo um problema nada a ver com família. Uma questão consumerista. Hoje o que a gente tem de opção, além do judiciário, para resolver demandas, né, repetitivas, de baixo custo, que só de pensar, nós, advogados, entrar com uma ação contra uma operadora qualquer, o tempo que leva, se for juizado, não tem custos, mas você tem que ir presencialmente, tem uma audiência ou contrata um advogado. Então, assim, ter uma informação já permite que a pessoa, ontem eu fiz um atendimento, o problema poderia ser resolvido por uma escritura pública. Então a pessoa já fica, eu não quero ir na justiça, mas conversar com um advogado abre um leque de possibilidades que, né, é aquela criatividade. E aí a gente entra também nessa área da tecnologia, a inteligência artificial é uma ferramenta excelente, quem usar vai estar anos-luz de quem não usar, então não é por aí. Eu tenho um exemplo para falar dessa questão da falta de conhecimento dos direitos das pessoas. Aqui em São Paulo, quando uma pessoa falece, quando uma pessoa parte, no estado de São Paulo, a pessoa tem que iniciar o inventário em até 60 dias. Se ela não fizer isso, ela toma multa. Começa com 10%, chega até 40%. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Qual a câmera que está me vendo melhor aqui? Essa aqui, né? Alô, deputados de São Paulo, deputados estaduais de São Paulo, governador também. Vamos mudar essa lei do ITCMD. Não é nada razoável você perder um ente querido e ter com a sua cabeça, eu perdi minha mãe, perdi meu pai. Quando eu perdi minha mãe eu fiquei super depressivo, eu fiquei mal realmente. Então não é nada razoável você ter que se preocupar com essa burocracia em 60 dias após o falecimento. Tem lugares, se não me engano, Brasília é assim, existe prazo, claro, mas não existe sanção pelo descumprimento. Então, quando você vai fazer o inventário, você recolhe ali o imposto com atualização monetária, mas sem nenhuma multa. Então fica aí o meu pedido aí para os deputados de São Paulo, para o governador, para mudar essa lei e dar um prazo maior para as pessoas aí, 1 ano, 6 meses pelo menos, porque realmente é um pouco cruel essa lei na minha visão. Mas enfim, voltando. As pessoas desconhecem esse prazo. Muitas das pessoas não sabem disso. Então quando a pessoa fala para mim, por acaso, comentar, eu perdi um ente querido, perdi minha mãe, meu pai, meu irmão, falou, mas você precisa fazer um inventário. A pessoa nem sabe o que é isso muitas vezes. Ela acha que não, é do meu pai, eu sou filho único, vai passar para mim automaticamente. Mas não passa. E a pessoa nem sabe desse prazo, a pessoa nem sabe do que ela precisa fazer, acaba perdendo o prazo e acaba tendo consequências disso. Então, esse é um exemplo claro daquilo que a gente estava conversando, de que
as pessoas precisam ter um acesso maior aos seus direitos, a essa área jurídica, ao direito em si. Eu, inclusive, acredito que o direito, noções básicas de direito deveriam ser ensinadas na escola, para que as pessoas já saiam sabendo o básico do básico, nada muito avançado, claro. Mas é importante isso, porque, por exemplo, você recebe uma herança, nem imagina que tem que fazer inventário, daqui a um ano você vai lá fazer o inventário, você está pagando uma multa de 40% sobre imposto, por puro desconhecimento. Então, é essencial, na minha visão, a gente acabar com o juridiquês e trazer o povo, a população, para perto do direito. Tirar essa barreira, essa inacessibilidade do direito, do mundo jurídico do povo. E eu acho que isso começa pelo fim do juridiquês e desses pronomes de tratamento super excessivos. Perfeito. Assim como a educação financeira, né? Também. Ter pelo menos direitos fundamentais e assim um roadmap de vida, porque antes de nascer, a gente já tá ali no direito de família, então, ou com algum relacionamento, ou você já tem uma família, já tem um núcleo ali familiar, durante todas as fases da vida, né? Ah, casou, tem filho ou não tem filho, agora seres sencientes, os pets, então vai incluindo ali figuras naquela dinâmica que realmente repercutem com direitos, deveres, obrigações e questões que podem parar na justiça ou precisar de uma organização que seja jurídica, não necessariamente judicial. Mas o que você falou aí, o apelo, né, sobre o imposto, tem um lado humano, né? É uma questão de prestar atenção na dignidade da pessoa humana nesse momento de vida, de passagem. Então, uma dor que acomete, né, todos em algum momento, a única certeza que se tem, que vamos partir, não sabemos como, nem quando, mas é um fato. Então, realmente, tomar decisões nesse período curto de tempo, sendo que vários estudos falam que o período de luto demora pelo menos 2 anos, também não precisamos esperar tanto, mas 60 dias realmente é muito pouco, principalmente aí o advogado tem essa parte, né? Os advogados iniciantes que estão aqui nos ouvindo, estão começando agora a jornada. Normalmente, você se forma, então o que você vai fazer? Cuidar ou de pacto antinupcial ou de casamento, porque é a fase da vida. Só que ninguém fala sobre isso, então as pessoas casam pelo regime legal, não necessariamente é aquele que, se tivesse informação, o que seria escolhido, e aí depois vem o outro momento de vida, vamos vivendo, então é o divórcio. Aí alimentos, convivência, guarda de filhos, residência, e aí é o momento do advogado. E o advogado vai vivendo, depois os clientes são os da sucessão. Agora, imagina se a sucessão acontece na primeira fase da vida, na primeira etapa. Acabou de casar. Realmente, não sabe nem que tem inventário. Não foi falado sobre isso, não conhece ninguém que morreu. Várias amigas, agora, inclusive, com o passar do tempo, a gente fez um episódio sobre isso também, que você vai realmente vendo que as doenças vão aparecendo e você fala, nossa, mas tá todo mundo ficando doente. Não, é porque você tá ficando mais velho. Então os seus amigos estão sendo acometidos pelas questões normais da vida. Nossa, mas agora fulano morreu. Só que tem uma fase da vida que isso não é o normal. E se acontecer, você não realmente vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Nossa, realmente tem inventário, porque para advogados antigos ou para pessoas numa faixa etária diferente, nossa, é óbvio. E que tenha patrimônio. Ah, lógico, quem tem patrimônio vai se preocupar em casar e organizar o patrimônio. Mas se você está começando a vida e casando muito cedo, você não vai se preocupar. Você realmente está apaixonado e com a cognição, né, prejudicada, porque a paixão faz isso, já. Platão já dizia, acaba com a razão. Então, assim, é importante realmente saber disso, né? E hoje a gente tem influências, pessoas com patrimônio ainda criança, que não depende mais de autorização dos pais. A gente vai vendo direito digital, herança digital, a responsabilidade parental, que também é um tema super importante, sobre essas questões, não só Larissa Manoela tá aí para mostrar o problema, mas tem várias famílias que não têm problema, mas precisam organizar isso. Então, uma autorização judicial, na menor de idade, precisa de autorização para desfilar em escola de samba. Então, precisa também para participar de programas de TV. Então, precisa, assim, tem muita coisa não regulada, mas muita coisa que já antecede, que vai caminhar para uma regulação. Então, é legal ter ali uma orientação. E a gente nem tá falando de conflito, a gente tá falando da melhor das questões. Ficamos famosos e temos dinheiro aqui para organizar de um menor de idade. Então, são realmente questões contemporâneas, importantes e que precisam de um advogado. Essas coisas que você mencionou ali, nascimento não, né? Mas digo, a pessoa nasce, ela casa, fica noiva, casa, depois ela se divorcia,
parte, né? Tudo isso é planejável. É isso que as pessoas também não sabem. Eu fiz um post recentemente não, já faz um tempo, sobre pacto antenupcial. Eu vi, maravilhoso. Que eu não gosto desse nome também, tanto que o título... Regime de bens e organização anterior. O título do meu post é Contrato Pré-Casamento, porque é isso que um pacto antinupcial é. Então, traduzindo do juridiquês, é um contrato pré-casamento. E lá eu coloquei tudo que pode ser feito, até indenização em caso de infidelidade. Coloquei exemplos, a Beyoncé e o Jay-Z tem cláusulas assim no pacto deles. Claro que lá é de uma outra forma, mas basicamente o conceito é o mesmo. E as pessoas não sabiam disso. Então, você consegue planejar o seu casamento, você consegue escolher o regime de bens, comunhão parcial, comunhão total ou separação total de bens, mas você também consegue fazer um regime próprio seu ali, que você mistura um pouco da comunhão parcial, um pouco da separação, você consegue fazer um regime ali que é um pouco de cada um. E as pessoas não sabem disso. No divórcio, você tem várias opções que você consegue fazer também. Foi-se o tempo que você tinha que fazer divórcio no judiciário, que demorava, você precisava que a outra parte concordasse. Será que ele vai me dar o divórcio? Sim. Meus pais passaram por isso, mas hoje em dia isso não existe mais. Então, acho que tudo isso acaba fazendo muita diferença. As pessoas, tudo isso é planejável, então você consegue fazer esse divórcio no cartório, com filhos menores hoje ou não. Você consegue regular as questões dos filhos no judiciário e depois Sim. faz divórcio no cartório. E depois, principalmente, a hora da partida, que eu acho que isso é algo que as pessoas deveriam começar a falar, mas não falam. No Brasil é um tabu Sim. falar sobre morte. Eu não sei porquê. Em vários outros países é comum, é uma preocupação que as pessoas... Como boa botafoguense, eu digo, é superstição. É aquele medo, vou falar, vou morrer. Não posso falar que atrai, né? É bem isso. Exatamente, não pode falar que... Minha avó fala, não presta. Ou então tem também aquela questão, né? Que outro nome que pode ser abolido, pacta corvina. Mas falar sobre herança de pessoa viva. Uhum. Então, algumas pessoas ficam desconfortáveis. Mas se o autor da herança, né? Na verdade, aquele que é o detentor do patrimônio, tiver essa preocupação e organizar, maravilha. O que realmente é desconfortável e até a própria lei não estimula é que os filhos fiquem falando, vou receber isso ou aquilo. Mas quem tem o patrimônio é muito importante organizar para evitar realmente problemas futuros que, quando acontecem, são comuns, né? É importante a gente falar isso. No direito, botou dinheiro ali, na família, tá tudo indo bem. Realmente tem ali algumas questões emocionais acontece muito, eu não tive esse reconhecimento em vida, então que nem são jurídicas. Aí já entra até em questões mais emocionais, relacionais, psicológicas, mas que ficam criando empecilhos ali para que uma questão simples de partilha seja resolvida. Não, mas aconteceu isso em vida, aconteceu aquilo, e muitas das vezes foi um afeto que não foi bem entendido ou recebido. São questões mais emocionais, realmente. Sim. Tem um ditado que acho que você deve conhecer, que a gente conhece o nosso cônjuge no divórcio e nossos familiares no inventário, nossos irmãos no inventário dos nossos pais. E é fato, a gente que lida com isso, a gente vê, porque assim, isso vai acontecer. A pessoa partir, vai acontecer. Por mais que a gente não queira pensar, por mais que a gente evite falar disso, vai acontecer. E aí você tem duas opções. Ou você não fala disso, deixa isso pra lá, e quando acontecer essa bucha, esse problema vai estar na mão dos herdeiros. E aí vai depender de como esses herdeiros vão se comportar. Como você disse, muitas vezes um fala assim, não, mas eu fiquei cuidando aqui da avó e você nunca veio aqui, agora você quer o terreno? Na prática ele tem direito ao terreno. Então isso acaba criando brigas, enfim, tudo isso poderia ter sido evitado se aquela pessoa antes de partir falasse, peraí, eu sei que eu vou, então como é que eu posso fazer para deixar tudo resolvido, tudo bem encaminhado? Vou fazer um testamento para dizer com quem que eu quero cada coisa? Ou talvez eu já vou doar um pouco em vida? Ou vou fazer uma holding que está na moda, embora eu tenha várias ressalvas. Com as nulidades. Atenção, procurem um advogado Exato. que tenha consciência, noção, que pense realmente
efetividade disso, quando tiver algum problema, como vai resolver os riscos, Sim. porque às vezes também, olha, não pode fazer, não, mas eu quero. Não, então assina aqui, diz que teve a Tem que orientação estar perfeita. ciente dos Sim, riscos, sim. né? Assim, a pessoa enfim, holding não é para todo mundo, é só isso que eu digo. Sim. Procure um advogado especialista no caso para E ver existem se é pro seu vários caso. instrumentos que podem resolver a questão. Exato. Planejamento sucessório não se resume a holding, né? Hoje está na moda. Exatamente, Vamos fazer holding. exatamente. Tem um cliente meu que tinha um imóvel de baixo valor, ele queria fazer uma holding, não era o caso. Perfeito. E aí, então o planejamento sucessório não é só holding, você tem testamento, você tem até seguro de vida com planejamento sucessório, seguro de vida no exterior, nos Estados Perfeito. Unidos, você tem muitos instrumentos. Mas a pior escolha é deixar na mão dos herdeiros, para que eles resolvam depois, porque a chance, eu vejo muito isso. Dilapidar o patrimônio, não pagar o imposto, Não paga deixar imposto. pra lá. E aí, isso é muito sério. Tem um caso assim também. Uma única herdeira, um patrimônio enorme, mas ela nunca foi administradora daquilo. E os pais morreram muito próximos, já idosos. E um patrimônio enorme no Rio de Janeiro. Então, só para manter o condomínio, das milhões de salas comerciais, salas e garagem, e apartamento na Avenida Atlântica, não tinha liquidez, então não tinha dinheiro no banco. E é a única herdeira, então ela nem fez um inventário extrajudicial porque não tinha dinheiro para pagar o imposto. Mas hoje, graças a Deus, então até mesmo extrajudicialmente pode-se pedir autorização, tendo mais herdeiros para vender um patrimônio e organizar esses custos que realmente os herdeiros muitas vezes não estão preparados. Mas enfim, foi para o judiciário, uma única herdeira começou a ter dívida, habilitação de crédito. Assim, como perder uma herança trilhardária sem fazer nada? Por inércia, por desconhecimento, por não estar bem assessorada, pela questão do luto, que também entra nisso. Era a Bastante. única filha, os pais faleceram muito próximos, tinha um patrimônio enorme, ela nunca esteve acostumada a isso. Então, pais, pensem nisso. Não Sim. que tenha que ser o meu projeto de vida, deixar dinheiro pro meu filho. Mas já que temos, então, tudo bem, alguém para administrar. Nomear alguém no Sim, testamento, sim. ela não tem a menor ideia de como fazer isso, quem seria o responsável, quem é essa pessoa de confiança. Além disso, né, também é importante falar sobre diretiva antecipada de vontade, caso Perfeito. tenha uma doença, a gente teve a Covid, então, por alguma comorbidade qualquer, que não, tomada de decisão apoiada, que não tem uma perda cognitiva, mas de movimento. Então, a gente tem tanto instrumento que a gente está falando aqui e que as pessoas nem sabem, né? E muitos que são feitos no cartório desse que você falou. Perfeito, Não exatamente. precisa nem entrar na justiça. Não precisa entrar na Você vai no justiça. cartório, inclusive tem uma tabelinha que posta bastante conteúdo, que é a Priscila Gapito. Maravilhosa, maravilhosa. Nós amamos a Priscila Gapito. Bastante. E ela posta bastante sobre isso também. Você vê lá como esse movimento de desjudicialização vem crescendo. Isso é muito positivo. Você falou da Priscila, vamos falar de outra advogada aqui de São Paulo maravilhosa, que é a Silvia Marzagão. E tem um livro sobre contratos paraconjugais, então a gente está falando do nome, né? De pactos, que é muito legal para os advogados entenderem e falarem para os seus clientes sobre essa. A gente falou aqui em algum momento da ideia de ter um casamento que seja revisto entre os mesmos nubentes, né? Entre as mesmas pessoas. Então o que ela propõe é isso, que esses combinados sejam refeitos durante o casamento. E lógico, tem que pensar em fraude, em tudo que o direito visa proteger, que é o direito de terceiros, a boa-fé, tudo isso, mas que realmente a gente mudou um combinado, então como é que a gente faz? Tá pro resto da vida preso aquele regime de bens? Podemos rever alguma coisa? Como faremos? Então ela propõe isso, que é bem legal. E uma outra coisa que você falou que eu achei assim, incrível dessa parte humanizada aí da informação e dessa oportunidade, né, para os advogados e do momento de vida e do nome, juntando tudo isso, então testamento, aí vem essa cláusula de usufruto, reserva, gravame, todos esses nomes jurídicos, mas que hoje é o que a gente tem, né, são as ferramentas que a gente tem. Tá mudando, mas dá para explicar. Ter um advogado que tenha essa consciência de que o cliente tem que saber o que ele tá fazendo, né? Isso aqui é bom para você. Não, isso aqui funciona assim. Avalia, mas eu vou te explicar as consequências. Então, quando você realmente tiver um problema, como fazer. Então, essa questão toda, né, de organização da vida, durante a vida e principalmente o que vai se deixar para pós-vida, para passagem. E a gente tá caminhando pro fim, a tua mão desse papo, então você vai voltar outras vezes pra gente já falar depois, né, da reforma, da revisão do Código Civil, e muito assunto, já vai estar com a sua filhinha,
Com certeza, muita saúde para Ansioso, ela. É ansioso. um super parceiro, um super advogado. Tô vendo aqui, né, pela presença, um super marido. E será um ótimo pai, com certeza. Então, o direito precisa de pessoas assim, com essa consciência. Eu te acompanho nas redes sociais, sugiro todo mundo a seguir, que o conteúdo é muito bom. Tem essa preocupação que faz muita diferença para todos. A gente compartilha dos mesmos Sim. princípios. O Cauê está lá na nossa base da Legal Family. A gente vai compartilhar muito conteúdo junto. Uhum. Mas antes de se despedir, né, de tudo isso que a gente falou, passeando aí pela escolha da profissão, de como é a advocacia hoje, quantas ferramentas a gente tem, a gente pode falar, né, sobre isso muito bem, assim, numa how to do, assim, explicar como fazer. Deixa eu fazer um parênteses também. Claro, Além desse livro que você mencionou da Silvia, tem sim. outro livro também que deixa eu ver se eu lembro. Plataformas para da Célia Caiubi. Plataformas para resolução de Plataformas digitais. digitais para resolução de conflitos extrajudiciais. É esse o nome? Plataformas Muito digitais bom como também. método extrajudicial de Exatamente. solução de conflitos. Muito bom também, porque esse é um ponto muito importante que a gente precisa tocar também, que a gente precisa fomentar no mundo jurídico, que é a importância da conciliação, a importância de conseguir fazer essas composições amigáveis, resolver esses problemas de uma forma mais tranquila, sem tanto litígio. O acordo é sempre, quase sempre, eu diria, a maioria das vezes, a melhor solução. Então esse livro é muito bom, vocês estão assistindo aí também, busquem. Essa importância do acordo. Então, a gente não vai acabar isso aqui tão cedo, porque, né, o assunto flui. Mas o mais importante, assim, pela prática que eu vejo e acredito que você concorde, do acordo é que as pessoas se responsabilizam pelo cumprimento dele. Então, é muito diferente ter alguém ali impondo uma solução e pelo acordo, porque não teve aquele litígio, aquela briga, aquela coisa que a gente vê, né, nos processos em que há uma contestação, o outro um fala mal do outro, aquela confusão. Mas, por outro lado, as pessoas não tiveram tempo de assimilar como elas vão realmente organizar a vida para efetivar aquele acordo. E quando você constrói o acordo, as pessoas vão internalizando as suas objeções e ultrapassando, vão colocando ali as soluções na vida, né? Isso até aqui eu posso ir. Então, realmente, vai ali tendo consciência daquilo e cedendo. Porque não tem um acordo, é bom pra mim, cumpre aí. Isso que você falou é muito importante. A questão do poder de decisão. Quando você vai para o litígio, são vários pontos negativos, mas um deles que você mencionou é o poder de decisão sai da sua mão. Não é você que vai decidir. Num acordo, você está ali construindo com outra parte. Cede um pouco aqui, ganha um pouco ali, mas é você quem decide o que você vai ceder e o que você vai aceitar. No litigioso, não. É um terceiro totalmente alheio ao casal, à sua vida, enfim, que vai decidir. E aí você pode recorrer, mas depois que decidiu, não tem jeito, você vai ter que cumprir. Então o acordo é diferente, você mantém o poder de decisão nas suas mãos. Além disso, como a gente já falou aqui, o judiciário tem um volume muito grande de processos, então acaba sendo demorado, é um processo demorado. E eu também sou muito direto e muito honesto com os meus clientes, Célia. Eu falo para eles uma coisa bem clara, bem objetiva. A única pessoa que sai ganhando com um divórcio litigioso, por exemplo, a única pessoa que sai ganhando com um divórcio sou eu, o advogado. Por quê? Porque os meus honorários vão ser muito maiores, vão ser significativamente maiores. Porque o meu volume de trabalho também será significativamente maior. O divórcio litigioso a gente sabe que dura anos. Então, a única pessoa que sai ganhando, entre aspas, é o advogado. Para a parte é péssimo, para as duas partes é mais caro, é muito mais demorado. Tem dor de cabeça, porque aí tem audiência. E aí se envolve guarda de menor, tem que fazer a criança passar por um estudo psicossocial, por mais que as equipes dos fóruns sejam muito boas, as que eu pelo menos tive contato são excelentes, mas demora, e não é legal para a criança ficar ali. Às vezes a criança é um pouco mais velha, já começa a entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Tomar cuidado com a criança. Então, eu acho que o acordo e o papel do advogado no acordo também. A gente, como advogado, nós temos que ser facilitadores do acordo. A gente não tem que, principalmente no direito de família. Porque no direito de família, a nossa maior preocupação não é, como eu disse, financeira. É uma preocupação? Claro que é. Nosso cliente tem que sair com uma parte financeira boa, mas a principal é a parte familiar, a parte
emocional daquela família. Então não adianta nada você sair ganhando mais dinheiro, mas com a sua família destruída, com seus filhos cheios de ressentimentos de você ou com sensações, sentimentos ruins em relação à sua conduta no processo. Então, tudo isso impacta demais em toda essa questão. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse cuidado na condução dos casos do direito de família, né? De pensar, ter esse pensamento mais global. E aí, o litigioso raras vezes vai ser o melhor caminho. O acordo, na esmagadora maioria das vezes, é o caminho mais adequado e menos traumático. Para mim é maravilhoso ouvir você falando isso, porque eu venho de uma escola colaborativa já, né? Então já tenho essa veia de que realmente usar uma equipe multidisciplinar, endereçar ali questões para quem, custo emocional, custo relacional, a gente como advogado de família sabe que isso faz parte, tá ali no pacote de qualquer questão que envolva uma família, porque a gente tem afeto, emoção, relação, muitas vezes filhos, membros ali, mas ouvir de um advogado normal, e a gente é escolhido pelo direito de família, né? Pelos maiores, cada um com as suas próprias questões, mas realmente tem uma vocação ali, uma consciência de que tem essa questão relacional e emocional. E do que você falou, o que eu achei principal é que o advogado com essa consciência e que preze pelo consenso, né, pela construção ali de uma solução que seja boa para todos, que seja realmente ganha-ganha, inclui também o tempo do advogado. Então a gente está falando, o litígio ele remunera bem quem gosta de ficar anos no judiciário e não tem essa consciência do estrago emocional e relacional que tá ali crescendo, né? Sim. Não dá para falar que é um ambiente hostil. Acho que mesmo com juridiquês, com tudo, é um ambiente muito desagradável de se estar. Não é vou ali, mesmo em qualquer circunstância, vão no fórum tomar um café? Não, né? As pessoas vão ali realmente ansiosas, com a questão emocional muito presente negativamente. Então, tirar daquele ambiente já é algo incrível. Deixar as partes ali realmente conscientes do momento de vida e da oportunidade de resolver de uma forma que não seja essa e que mantenha esses vínculos, que reorganize aquela família, aquele conflito para um outro lugar, incrível. Agora, o ganha-ganha também tem o tempo do advogado, que vai, além de cumprir essa finalidade, né, muito de realmente acreditar, vocacional, de que vou realmente resolver um problema de família que faz parte da vida, de uma forma que todo mundo fique tranquilo, vou receber meus honorários por isso. Então, no fim, todo mundo tem esse ganha-ganha, cede, mas o tempo é muito melhor aproveitado, porque é um tempo de vida. Sim. A gente sabe que tem questões muito físicas mesmo, de problemas de saúde que vêm com a ansiedade, com a toxina e problemas relacionais no núcleo mais íntimo, que é a família. Não tem como, né? Ficar imune a isso. Tem ali alguma coisa disfuncional, é horrível. E o advogado, se tiver imbuído desse espírito, reflete na gente também, né? Então é o tempo de todo mundo, a saúde de todo mundo, é o ganha-ganha para todo mundo, financeiramente, emocionalmente, judicialmente, juridicamente. É um processo muito desgastante o divórcio litigioso, muito para todo mundo, até para os advogados, eu diria. Não é algo agradável de você ficar peticionando ali, enfim, ficando por questões. Eu acho que tem casos que não tem jeito. Sim, tem mas casos que... esses não são os que estamos falando aqui. Estamos falando daqueles que têm outra opção. E assim, o ponto é a gente sempre tentar evitar ao máximo o litígio. Não é não ir para o litígio de jeito algum. Às vezes é necessário, mas o que você puder fazer para evitar, faça. Não vai fazer concessões excessivas, né? Não vai dar tudo para outra parte no acordo só para fazer um acordo. Vai ser um bom acordo. Mas pondera bastante, faz as concessões porque vale a pena. Isso que você está falando é incrível, porque o judiciário vai fazer isso também. Então é importante ter essa consciência. Numa audiência, então antes de chegar no litígio, os próprios juízes de família estão aqui, passaram pela mesma formação que a gente, têm uma experiência, já tem ali um filtro, né? E também caixinhas. Esse caso é assim, ele tá vendo numa audiência, então ele não tem as informações que os advogados têm e tá vendo ali aquele momento querendo se livrar de um processo. Tem uma história, assim, incrível. Eu fui ajudar minha mãe, eu não faço litígio há muitos anos, mas com o processo eletrônico, então teve essa questão de inclusão digital. A minha mãe pediu que eu ajudasse, ela é advogada também, me ajuda nesse processo aqui, para peticionar. E aí eu comecei a me meter no processo. É um litígio, mas eu amo processo civil e comecei a falar e tal.
Só que chegou uma hora que tá atrapalhando a vida, sabe? São 20 anos de litígio, aí já tinha um monte de questões. Então eu falei, tomara que tenha uma audiência. E aí forçamos lá, tanto os dois advogados, trocou o advogado da outra parte, depois desses 20 anos. A minha mãe é a mesma, mas entrou eu com essa oxigenação. Teve uma audiência e, por incrível que pareça, a juíza era mais empenhada em fazer um acordo do que os advogados. Só que como eram advogados que não participaram dos 20 anos do litígio, foi muito bom, sabendo como funciona. Então a gente teve aquela cordialidade. E no fim das contas, depois, né, de várias conversas, em uma audiência, Que legal. se extinguiram 8 processos de litígio. De anos e anos e anos. Quanta dor de cabeça poderia ter sido evitada. E quem ficou mais feliz? A juíza. Sim. Então, na verdade, a gente está falando aqui das partes, dos advogados, mas para o judiciário, Sim. que tem um contingenciamento gigante de demandas. Exato. E processo de família vai brotando no litígio, né? E tudo hoje a gente está numa cultura de tudo que as pessoas querem processar também. Então, precisa. O papel do advogado é fazer essa ponderação, eu acho. E do próprio judiciário, no Exatamente. Código de Processo Civil. Exatamente. Processos de família, prestigiam a mediação, Sim, sim. tudo isso. Eu acho que esse olhar do advogado tem que ser muito. Dá tempo de eu contar uma historinha ainda? Bem rápido. Claro, né? Esse olhar do advogado tem que ser muito humanizado. Eu falo bastante, você percebe. Mas tá ótimo, tô amando. Esse olhar do advogado de família tem que ser muito humanizado, eu acho. Acho que tem que ser, como eu disse lá no começo, uma visão diferente. E eu digo isso porque, como eu disse, eu vivi o direito de família. Sim. E eu digo isso para meus clientes. Eu falo assim, a conduta que você vai adotar agora no processo, ela vai ficar eterna, ela é eternizada, porque ela fica registrada nos autos. Perfeito. Então, você tem que ponderar muito bem o que você vai fazer agora nesse processo, que não é só importante agora. Daqui 15 anos você vai estar satisfeito com a conduta que você adotou aqui? Porque os meus pais se separaram quando eu tinha 7 meses e meu irmão 5 anos. E eu, claro, obviamente não lembro, né? Mas eu sei que foi sempre soube que foi uma separação bem traumática, bem conturbada, com bastante briga, enfim. Mas para mim essas histórias eram mais como lendas, essas histórias, porque eu não presenciei, mas não lembrava, né? Só que quando minha mãe se foi em 2017, eu precisei fazer uma limpeza nas coisas dela. E eu mexi em algumas caixas, encontrei umas pastas, encontrei algumas folhas dos autos da separação deles, que era inclusive lá de 1989, 90, em máquina de escrever ainda. Acho super interessante. E aí não vou entrar no mérito aqui, claro que são questões particulares, mas eu li coisas ali que não eram muito agradáveis. Enfim, então isso é um ponto que eu sempre tento trazer para meus clientes. Sempre tento trazer essa visão de que não é um processo só. Não é só um processo, é a vida deles que está ali. Sim. E que o que eles fizerem agora vai ter uma repercussão por muitos anos. Então eles têm que pensar muito bem nisso, porque a estratégia que eles adotam agora pode ser que lá na frente os filhos deles ou alguma outra pessoa tenha contato também e saiba. Então eu falo para meus clientes, você tem que estar seguro tanto agora quanto em relação ao futuro. Daqui 15 anos você vai estar tranquilo em relação ao que você está fazendo agora. Se a resposta for sim, tudo bem. Se a resposta for não, repense. Obrigado por compartilhar. Incrível, assim, uma história que ninguém imagina, né? E já fora da presença, você ter contato com algo. Isso também o litígio traz, né? Porque mesmo mudando o advogado, um advogado novo vai ler coisas do passado, aquele momento já não é mais aquele, já passou, já estamos caminhando para uma solução e o advogado novo pode ou atrapalhar muito, lendo coisas. Nossa, mas aconteceu isso? Nossa, tá chegando agora, já mudou, a criança nem é mais aquela, já cresceu, o laudo, né, de 2 anos já tá com 5. E é importante porque são emoções, né? E quando você lê um documento, algo que aconteceu independente do tempo, a sua emoção vai ser naquele momento. E ela vai reverberar, ela vai produzir algum efeito. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que realmente o que você faz ali não fica ali, é público, é um processo, tem segredo de justiça, mas as partes vão ter acesso. Pode ser, no seu caso, quando que alguém imaginar, eu nunca vi, é a primeira vez que eu tô... 35 anos praticamente depois. Sim, e você é parte, não tem nem como falar, vazou, LGPD, teve um problema, incidente de dados, não, é a sua vida. E causou uma emoção, e tanto que você está compartilhando aqui para que as pessoas tenham essa consciência e cuidado. Sim. Então, assim, é super importante, eu nunca imaginei, assim, uma história dessa, obrigada.
E caminhando agora realmente para o fim, o que você diria de tudo que a gente falou, de juiz, de advogado? Você mandou um recado até para os nossos parlamentares, então foi ótimo. Mas o que você acha mais importante para realmente concluir essa conversa sobre a advocacia de família contemporânea, de todos os temas que a gente disse? Qual o conselho ou o que de tudo para você que faz mais sentido, assim, em pouquíssimas palavras, para a gente fechar com chave de ouro essa conversa? Minha maior bandeira nas redes sociais, na advocacia, é o fim do juridiquês. Então eu acho que esse é o principal ponto, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos, principalmente pessoal do direito. Esqueçam esses termos excessivamente rebuscados, vamos dar acesso ao povo, à população em geral, a esse nosso mundo jurídico para educá-los e assim nós mesmos vamos nos beneficiar. Perfeito, com essa consciência de que a gente abre portas e a gente cria caminhos, né, Perfeito. com isso. Muito, muito obrigada, Cauê. Então teremos com certeza outros bate-papos, incrível, tem muita coisa legal pra gente falar. Obrigada para quem tá nos assistindo. Esse é o 4º episódio do nosso canal da Legal Family, então ele é bem novinho, ainda vamos evoluir muito. E aí segue a gente, segue o Cauê, fala das suas redes sociais. Cauê Xavier, Cauê com C, que é o original, tá com K americanizado. Opa! Cauê com C, Xavier com X, ADV de advogado. Cauê Xavier ADV no meu Instagram. Olha, a minha Siri já queria buscar o Cauê. Muito bem, ela é rápida. Sigam também a Legal Family no Instagram, no LinkedIn. A gente sempre tem coisas lá legais, interessantes. Se inscreve aqui no canal. Então, até os próximos episódios. Foi um prazer essa conversa. Muito, muito obrigada. E muita saúde para a família toda. E Feliz Natal, né? A gente está no fim do ano. Boas festas. 2025 incrível, maravilhoso para todos. Muito, muito obrigada.